Senhor amado, Jesus, grandioso ser, jamais criado. O Senhor domina todas as coisas que estão debaixo dos céus e nos céus, porque todo o poder emana de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tudo bem, hoje nós vamos falar sobre Deus descortinando o futuro de Pedro. Deus restaurou a vida de Pedro, Deus restaurou o ministério de Pedro e agora Deus vai descortinar o futuro de Pedro. Jesus descortina o futuro de Pedro. Depois de restaurar a vida de Pedro, Jesus descortina o seu futuro e lhe diz: em verdade lhe digo que quando você era mais moço, te vestias a ti mesmos e andava por onde queria. Viu, Pedro? Mas quando for velho, estenderás as mãos e outro te vestirás e te levarás para onde não queres ir. Esse é o futuro, de Pedro. Agora, surge aí, irmão, uma pergunta. O que Jesus quis dizer com essas palavras? Jesus estava profetizando, dizendo que quando Pedro era jovem, era livre para tomar suas decisões. Mas chegaria um dia em que Pedro seria preso, levado para o martírio, então suas mãos seriam estendidas sobre o lenho e ele morreria numa cruz. Olhe o significado do versículo. Talvez você não tenha ainda entendido o versículo nessa linha, pois esse é o que Deus quis dizer. Vale destacarmos que foi exatamente a promessa que Pedro fizera na noite em que Jesus foi preso. Pedro não disse que morreria numa cruz por ele? Está aí. Pedro, na noite em que Jesus foi preso e julgado pelo Sinédrio, Pedro prometeu que daria sua vida por ele. E Mateus diz o seguinte, Mateus registra assim esse fato. Pedro lhe respondeu, olha o que Pedro respondeu a Jesus: ainda que seja necessário morrer contigo, de maneira nenhuma eu te negarei. Ei, Pedro, você está confiando na sua autoconfiança. Já em Marcos diz diferente. Marcos é ainda mais enfático em seu relato. Ele diz assim, ele fala assim: Pedro repetia com mais veemência: ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Ele disse isso, não foi só uma vez, não. E Lucas registra, Pedro diz: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Pedro. Ô Jesus amado. O evangelista João
interpreta o versículo 8 em conexão com o versículo 19, quando escreve: com isso ele se referia ao tipo de morte com que Pedro glorificaria a Deus. O tipo de morte de Pedro glorificou a Deus. Tá, irmãos? Está lá em João 21, 19. Os anos se passaram. Pedro, restaurado por Jesus, dedicou sua vida a serviço do Mestre. Contudo, a partir do ano 64 depois de Cristo, com o incêndio de Roma, uma perseguição brutal desencadeada contra a igreja pelo imperador Nero. O incendiário culpou os cristãos dessa horrenda façanha. Eles incendiaram Jerusalém, Roma, e culparam os cristãos, tá certo? Por esse absurdo. Está vendo aí, irmãos? É uma perseguição brutal foi desencadeada contra a igreja. O incendiário culpou os cristãos dessa horrível façanha. Naquela época, faltou madeira para crucificar cristãos, irmãos. Misericórdia. Ô perseguição tremenda, irmãos. E essa perseguição, irmãos, está aí. Está aí, irmãos. Para quem quer ver, olhe os noticiários. Irmãos, era então amarrados em postes, cobertos de pinche e incendiados vivos para iluminar a noite de Roma. Misericórdia, Jesus. Por volta do ano 67 depois de Cristo, Pedro foi preso e condenado à morte. Como não era um cidadão romano como Paulo, ele foi condenado à morte, crucificado, a morrer crucificado. Diz alguns historiadores, irmãos, que no momento do seu martírio ele disse em seus azóis: eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Crucifique-me de cabeça para baixo. Assim morreu Pedro, o apóstolo que abriu a porta do Evangelho, tanto para os judeus como para os gentios. Foi ele que abriu a porta, irmãos. Foi depois desse vasticínio de seu martírio que Jesus disse a Pedro: segue-me. O evangelista João registra: e havendo dito essas coisas, ordenou-lhe: segue-me. João diz assim: Jesus não disse a Pedro: segue-me para a riqueza, segue-me para o sucesso. Não, segue-me para aplausos do mundo. Mas ele disse: segue-me para o sacrifício, segue-me para o martírio, segue-me para morrer. Tem muitas pessoas que seguindo Jesus aí para outras coisas. Pedro, irmãos, quis saber o destino de João, seu companheiro de pescaria, irmãos, e co-discípulo. Ao ver o Pedro, perguntou Jesus: Senhor, o que acontecerá a eles? A preocupação, né? Pois Jesus respondeu: se quiser que ele fique até que eu venha, que te importa? Segue-me tu. A providência de Deus, irmão, na vida dos seus servos, nem sempre é a mesma. João deveria glorificar a Deus tendo uma vida longa. Pedro deveria glorificar a Deus através de sua morte. João deveria glorificar a Deus na velhice. Pedro deveria glorificar a Deus no martírio. Não importa como se fecharão as cortinas da nossa vida, pois a Escritura diz: pois se vivermos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De modo que, quer vivamos, quer morramos, somos
do Senhor. Tanto faz. A crucificação, mas era uma morte maldita. Era aplicada aos criminosos mais terrível. Mas Pedro, a semelhança do Senhor, suportou esse partíbulo de vergonha e de dor. Nesse leito vertical da morte, ele glorificou a Deus. Daqui para frente, irmãos, Pedro, um homem usado por Deus, aguarde novas séries. Eu quero agradecer a todos. Um abraço a cada irmãos e amigos, jovens, crianças, adultos, anciões, inscrito no canal, e você que ainda não se inscreveu, aproveite-se, inscreva-se no canal, ative o sino de notificação, dê o seu like e compartilhe o vídeo e serás uma bênção nas mãos do Senhor Jesus. Amém, Jesus, e amém.